do Senhor para esse tempo. Que o teu filho seja usado pelo teu Espírito Santo de um jeito muito especial essa noite. Precisamos dessa palavra. Flua através da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Boa noite. Sempre faço isso, né? Boa noite, amém. Amém. Que bom estar aqui. Sempre bom estar podendo compartilhar a palavra do Senhor. Meu avô sempre disse que o bom obreiro sempre tem pão, né? Aí hoje, devido ao tempo, eu trouxe uma bisnaguinha para vocês, tá? Mas eu creio que Deus é capaz de multiplicar isso também, amém? Antes de compartilhar a palavra com vocês, eu só queria passar um videozinho de um anúncio muito importante, de algo que está para acontecer nas próximas semanas. Desliga a luz aqui para mim, fazendo. Pode dar play. Há uma geração que se recusa a ficar parada. Uma geração que não aceita o comodismo, o silêncio e a estagnação. Enquanto muitos cruzam os braços, nós nos movemos. Nos movemos pela fé, pela verdade e pelo Espírito. Porque o reino de Deus nunca foi sobre ficar no mesmo lugar. É sobre passos, firmes, ousados e guiados. E mesmo quando tudo parece parado, há um mover acontecendo. Invisível aos olhos, mas real no Espírito. O vento sopra, o fogo acende e os corações despertam. E o mundo percebe. Aqueles que causam alvoroço chegaram aqui também. Essa é a nossa geração, que não apenas fala, mas se move. É tempo de sair da zona de conforto, de romper com o medo, de deixar o Espírito nos conduzir aonde Ele quiser. Porque quando o céu se move, a terra nunca mais é a mesma. Moving, uma geração em movimento. Quando o céu se move, a terra nunca mais fica parada. Nós teremos a nossa conferência de jovens, Set Fire Conference, dia 15 de novembro. A gente vai começar as divulgações. Compartilhe nas suas redes sociais, chama a galera. Quem vai estar ministrando a palavra vai ser o pastor Jadson. Quem esteve aqui no nosso recall, a gente fez um culto voltado para a galera mais de dentro. A primeira vez, essa segunda foi com o pastor Gabriel Mota. E a primeira vez nós fizemos esse culto com o pastor Jadson. E foi incrível o que o Senhor fez. E agora eu creio que Ele vai fazer em larga escala. Então crie expectativas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo relevante nesse tempo. Amém? Abram suas Bíblias em João capítulo 11. Um texto extremamente conhecido. Se quiser já pode até botar a imagem de fundo. Ou o texto, que você achar melhor. Não tem moral nenhuma com o pessoal da mídia. João capítulo 11, nós vamos ler só 3 versículos, do 17 até o 20, que diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Diga, Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga, ainda dá tempo de você ir embora. Porque se você não for, o Espírito Santo vai pegar você. Amém? Eu avisei. Esse texto ele é extremamente conhecido. Acho que é um dos textos mais pregados e até por isso é bom, porque eu não vou me ater muito aos detalhes. Como eu disse, é uma palavra breve e eu quero passar apenas aquilo que o Espírito Santo ministrou. Nós já ouvimos muitas vezes isso ser dito. Já ouvimos inúmeras vezes pregações que focavam em Marta, focavam em Lázaro, mas a história de Maria sempre mexeu muito comigo em relação, tanto nesse texto quanto nos outros. A relação de Maria com Jesus sempre mexeu muito comigo e quase sempre quando eu prego sobre esse texto eu acabo voltando para esse mesmo lugar, da relação de Maria com Cristo.
Mas o texto vai começar dizendo, lá no comecinho, vai dizer que Jesus amava Lázaro, ele amava Maria, ele amava Marta. Porém, é importante nós entendermos que mesmo Deus amando Lázaro, Marta e Maria, o texto ele começa nos contando que Lázaro morreu. Isso é muito importante de ser entendido, porque a vontade de Deus, ela não nos isenta de dores. O amor de Deus não nos isenta de sofrimentos. O amor de Deus não nos isenta de passarmos por questões, sejam elas que fazem parte de um processo de Deus para nos evoluir, ou por questões corriqueiras do dia a dia. O sol nasce para justos e injustos. A chuva cai e rega a terra, e ela alimenta justos e injustos. Deus amava o seu povo. Jesus amava Lázaro. Mesmo assim, Lázaro morreu. Eu tenho atendido algumas pessoas nessas últimas semanas, e eu tenho percebido que a gente está construindo um jeito muito preguiçoso de discernir a vontade de Deus. Acho que todo mundo já cometeu esse pecado. Se eu falar de você, não reage não para a pessoa do seu lado não perceber que doeu aí. Mas a gente criou um jeito muito preguiçoso de discernir a vontade de Deus. Eu digo, vou fazer uma prova. Se eu passar, é porque Deus queria que eu fosse. Se eu reprovar, é porque Deus não queria. Só que eu comecei a perceber que algumas coisas podem dar muito certo, porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas no fim é a morte. Existem muitas coisas que podem dar certo e que não representam a vontade de Deus para a sua vida. Existem coisas que podem dar muito errado e a responsabilidade de ter dado errado é nossa. E não porque Deus não quis. Às vezes, aquele concurso que eu não passei, não é porque Deus não queria que eu me tornasse um funcionário da prefeitura. Às vezes não passei porque não estudei o suficiente. É muito doido a gente pensar nisso, porque isso gera dentro de nós uma frustração. Nós criamos dentro de nós deuses, ídolos, que a partir dali, nós passamos a adorar uma versão idealizada de nós. E todas as vezes que Deus passou a agir de maneira que não concordávamos, nos frustramos. Marta e Maria, quando convidam Jesus para curar um doente, convidam Jesus para visitar alguém vivo, convidam Jesus para fazer algo pequeno, mas Lázaro morre. Porque o amor de Deus não nos isenta de dores. O amor de Deus não nos isenta de passar por situações de perda. Amém? Fala amém para beber água. Tem que inventar alguma coisa mais longa, não dá tempo. Mas entenda isso, nós precisamos entender e construir esse raciocínio. Por quê? Porque quando a gente olha para o termo, tem um termo na Bíblia que eu gosto muito, que é o vale da sombra da morte. Quando a gente fala sobre isso, esse mesmo termo ele é encontrado em outros textos, não só em Salmo 23. Em Jeremias 2 é citado isso, em Isaías é citado uma vez. Esse termo, vale da sombra da morte, em outras traduções é visto como um lugar tenebroso, um lugar obscuro. Isso apontava para um sentimento, um significado espiritual presente, mas também apontava para verdades, do contexto de Israel. Quando ele fala sobre o vale da sombra da morte, ele se refere a outras coisas, mas também se refere a um vale que ligava Jericó até Jerusalém. Ou seja, quando ele diz, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, é porque ali era um lugar que era muito escuro, o sol não batia direito, era possível ter ladrões, a descida era inevitável, e isso é uma frase muito pesada, porque entre Jericó e Jerusalém, a descida é inevitável. É inevitável nós passarmos por momentos de baixa,
É inevitável nós passarmos por momentos de perda. É inevitável. Mas é importante nós frisarmos isso. Por quê? Porque o mesmo autor de Salmo 23, quando diz que sabia que existiriam momentos em que ele teria que descer, é o mesmo autor que fala, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos entender que é inevitável que as perdas aconteçam, mas saber que o Senhor te ama, significa que se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem nada arderá em ti. Entender que o Senhor te ama não significa que você não vai mais sofrer, mas significa que você não passará pelas aflições só. Mas esse texto ele me chama muita atenção porque Lázaro morre. E quando Jesus chega, ele chega depois que o imponderável acontece. Ele chega depois que a circunstância que nós somos incapazes de medir, de pensar, ele chega depois que o estrago já foi. Acho que eu podia até trocar o nome, colocar quando o leite derrama. Jesus ele chega depois que o estrago acontece. E é importante nós pensarmos nisso, porque agora o texto vai dizer que Marta vai até Jesus. Marta se direciona até Jesus. Mas o texto vai falar que Maria fica em casa. Diga, Maria ficou em casa. Pode passar para mim? Pode passar o próximo slide. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Pensando nisso, a gente começa a refletir sobre algumas coisas. Na minha época de escola, nós costumávamos falar muito sobre faltar aula. E eu tinha uma professora que tinha uma frase que falava sempre: isso explica, mas não justifica. Eu comecei a perceber que existem coisas que as explicações apresentam os meus motivos. A explicação, ela expõe os meus motivos. Mas justificar é dar razão ao motivo que eu expus. Nem tudo que explica, justifica. Quando eu começo a olhar para cá, eu começo a perceber Maria, ela ficando em casa. Eu penso em uma Maria que tinha sido aplaudida por Jesus por outro momento, enquanto Marta agia, ela permanecia parada. Houve um outro momento em que, quando Jesus estava ensinando, Marta ficou assentada, ouvindo aquilo que Jesus tinha para dizer. E isso aqui é muito importante, porque tudo bem você ficar sentado enquanto Cristo está falando, mas não faz o menor sentido ser passivo enquanto o reino está se movendo. Tudo bem nós ficarmos sentados quando Cristo nos traz para esse lugar, mas não faz sentido nós sermos passivos enquanto o reino está se movendo. Ficar sentado enquanto Deus fala é submissão. Ficar passivo enquanto Deus se move é omissão disfarçada de obediência. Ficar sentado quando Deus nos coloca sentado para ouvir é submissão. Mas agir passivamente quando Deus manda ir é desobediência. É omissão trajada de obediência. Porque por muitas vezes Deus nos leva a nos mover em lugares. Muitas vezes Deus nos traz para condições, nos dá ordens de ação. Mas nós damos os nossos motivos. E Deus tem uma palavra de esperança para a nossa vida nessa noite. Nem tudo que explica, justifica. Traga seus motivos ao Senhor nessa noite. E vamos conversar sobre isso.
Porque o motivo, ele é tão importante quanto a ação. Entenda, talvez você tenha uma lista grande de motivos para ter parado com inúmeras coisas que Deus mandou você continuar. Mas a pergunta é: justifica? Faz sentido? Quando eu olho para esse texto, eu percebo uma Maria que por vezes poderia justificar a falta da ida dela por ter se decepcionado. Como diz Marta: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz: Senhor, eu te pedi um negócio tão simples. Senhor, era só fazer isso aqui. Deus, eu só pedi um carro, uma casa, uma ilha e um salário de 50 mil por mês. Tudo fora disso eu corro atrás com o meu próprio esforço. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Só que eu posso contar uma coisa para vocês? Jesus, ele é a nossa referência, amém? Então vamos olhar para Jesus. Jesus, ele teve algumas decepções durante o seu ministério. Eu já falei sobre isso com algumas pessoas. Jesus, ele se decepcionou com Israel. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus se decepcionou com Jerusalém. Ele para no alto do monte, de frente para Jerusalém, e fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os seus profetas, vocês apedrejam os que te são enviados. Como eu quis acolher vocês, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus se decepcionou com os seus seguidores, com a multidão. Ele olha para os seus discípulos e diz: me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus se decepcionou com os seus alunos, os 70, quando eles voltam, depois de serem enviados, eles voltam com o coração cheio. Jesus olha para ele e fala: vocês não devem se alegrar por causa dos demônios se submetendo. Vocês deveriam se alegrar pelo nome de vocês ter escrito no livro da vida. Jesus se decepciona com a religiosidade do templo. Ele derruba as mesas e diz: ei, está escrito que essa minha casa será chamada casa de oração, e vocês tornaram esse lugar num covil de ladrões e salteadores. Jesus se decepciona com os religiosos. Ele olha para os discípulos e fala: se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, não há lugar para vocês no reino. Ele se decepciona com os discípulos. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, a minha expectativa é que quando você se converter, você converta essa galera aqui também. Quando ele pergunta: quem dizes que sou? Quase ninguém sabe responder. Ele se decepciona com os amigos. No Getsemane ele diz: vocês não têm capacidade de vigiar comigo nem por uma hora. Ele se decepciona com a família. Certa vez estava numa casa ensinando, instruindo. Chegam para ele e falam: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora. E ele olha e diz: quem é minha mãe e os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Jesus se decepcionou com a família, com os amigos, com os discípulos, com os alunos, com a religião, com os religiosos, com o templo, com a cidade, com o país. Mas ele permaneceu. Escuta uma coisa: Jesus se decepcionou com todos os tipos de pessoas que nós podemos nos decepcionar. Jesus teve todas as decepções, passou por todas as decepções que poderíamos. Jesus sofreu tudo. Mas escuta uma coisa: quando ele sofre, ele padece tudo, ele permanece firme. E aí Paulo vai dizer aos filipenses: ei, vocês precisam ter em vós mesmo o mesmo espírito que teve Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhando-se a si mesmo, tomando forma de servo, e achado na forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e sendo assim foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Escuta uma coisa, Cristo foi obediente até a morte. Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, as decepções não podem nos parar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, as frustrações e decepções com as pessoas não podem parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, desistir do chamado por causa de decepção explica, mas não justifica alguém virar as costas para o evangelho. Não justifica. Deus não nos chamou para virarmos as costas para o evangelho. Se você está triste, decepcionado, me avisa depois, eu vou te adicionar no grupo do WhatsApp. Todo mundo padece, sofre decepções. Cristo diz, nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, se eu padeci, se eu sofri, vocês também vão sofrer. Queremos viver uma vida ausente disso é o mesmo que olhar para Cristo e dizer, ei, eu sou melhor do que o Senhor, eu não preciso padecer o que o Senhor padeceu. Eu sou melhor do que o Senhor, eu não preciso disso. Nós estamos construindo isso. Ei, as decepções, elas explicam. Mas não justifica. Porque ao passo que Marta estava indo em direção a Jesus, Maria resolveu ficar sentada dentro de casa. Ao passo que algumas pessoas estão se movendo, Marta abordou Jesus do jeito errado. A gente conversa sobre isso outro dia. Faltou reverência. Maria sabia fazer, mas estava parada. Ei, tem um monte de Marta errando, porque Maria não está indo ensinar. Tem um monte de Marta se apresentando perante Cristo com falta de reverência, porque as Marias se calaram. As frustrações e as decepções explicam, mas não justifica. Ei, Paulo, quando ele é chamado, Deus ele fala com o profeta e fala, olha só, vai lá para você curar Paulo. Ele diz, ei, mas esse aqui é aquele cara, né? Aquele que persegue. Ei, Deus chega para o profeta e fala uma das frases mais lindas para mim do evangelho. Ele diz, ei, vai, porque esse é para mim vaso escolhido, e eu vou ensinar a ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto vale padecer pelo meu nome. Eu vou apresentar para ele, porque a gente canta inúmeras canções, mas no fim das contas, ei, o Senhor tem nos convidado para dizer, vale a pena padecer pelo nome. As decepções com as pessoas, elas explicam, mas não justifica. Uma palavra de esperança. Porque no fim das contas, muitos, e eu falei sobre isso na reunião com a coordenação do Satisfire, aproveitei essa palavra, isso que eu estou comentando, faz até parte de coisas que nós tratamos. Mas no meio da reunião nós falamos sobre algumas coisas mais pesadas. Porque, entenda uma coisa, quantos de nós, por causa das decepções, por causa das frustrações, paramos, largamos, nos omitimos. E aí alguns de nós, para aliviar a carga, resolvemos dizer que vamos investir na próxima geração. E aí nós paramos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E dobramos a carga de quem vem depois. Tudo por quê? Porque nos omitimos. Nos omitimos dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Uma frase que o Henrique falou uma vez é que vai ser constrangedor chegarmos nos céus com as mãos limpas, macias, bem guardadas, que passamos a vida inteira protegendo, e olharmos para o trono e vermos um Deus com as mãos furadas. Vai ser constrangedor. Ei, eu não sei quais motivos pararam você,
Ou não sei se você já está ali fazendo sua listinha de motivos para parar. Mas olha para a cruz. E vou te dizer. Explica. Mas não justifica. Maria, ela se decepcionou. E está tudo bem. Acontece. Mas existem outras questões que a gente passa. Porque a dor da perda, Maria não esperava perder o que perdeu. Mas perdeu. Mas eu posso te contar uma coisa? A dor da perda, ela explica. A dor da perda, ela explica o desejo de parar. A dor da perda, ela explica o desejo de não querer continuar. A Bíblia vai contar a história, lá no livro de Ruth, fala de uma mulher chamada Noemi, que no auge da sua decepção, ela diz: não me chame mais de Noemi, que é agraciada. Eu não sou mais. Me chama de Mara, que significa amarga. Porque ela disse: saí com tudo e voltei vazia. As perdas elas explicam, porque nós temos o costume de entender o Evangelho, aliás, entender o sucesso como o tanto que nós conseguimos reter. Então, perder para a gente não faz muito sentido. Como nós estamos acostumados a entender sucesso pelo tanto que eu tenho, perder vai contra aquilo que eu acredito. Mas escuta, eu compartilhei com vocês aqui da última vez sobre o meu avô. Sobre o meu avô. E essa semana agora que passou, ele teve um AVC. Então ele tem um câncer inoperável, toma remédios, né, para tratar só os sintomas. E essa semana agora que passou, ele teve um AVC. E ele recebeu alta, graças a Deus, está em casa, algumas poucas sequelas. E eu liguei para a enfermeira, né, a cuidadora, para ver os horários certinhos, né, para poder estar lá com ele. E eu conversando com ela, perguntando se ele estava lúcido, se ele estava falando. Para quem não sabe, meu avô é pastor. Um pastor bem antigo aqui de Angra. A galera pentecostal, assembleana, com toda certeza os mais antigos conhecem ele. Pastor José Rodrigues. E ela, eu conversando com ela, e ela falando que... Perguntei, ele está sentindo dores? Ela falou, olha... Ele sente dores, mas ele não gosta de reclamar. E aí, eu falei, tá, mas e aí? Ele está lúcido, ele tem falado, como é que estão as coisas? Ela falou, olha só, toda vez que eu pergunto se ele está bem, ele fala alguma coisa, comenta alguma coisa, mas ele termina olhando para minha cara, dizendo, falando, minha irmã, 2 Coríntios 4,17. Aí, eu conversando com ela, e ela inconformada, eu falei, mas você chegou a conferir o que está escrito? Aí ela, nem vi, eu acho que ele não está falando coisa com coisa. Eu falei, olha só, esse velhinho doidinho aí, está falando a coisa mais lúcida que você pode ouvir na tua vida. Aí ela, por que? Eu falei, 2 Coríntios 4,17. Pois as nossas leves e momentâneas aflições... As nossas leves e momentâneas aflições não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Ei, as nossas leves e momentâneas aflições, porque ele entendeu que 90 anos de vida não é nada, mediante uma eternidade que Deus chamou ele para viver. Ei, as dores explicam, mas não justificam abrir mão daquilo que Deus te chamou. As dores explicam, mas não justifica. Ei, o
O Paulo que foi chamado para sofrer, depois chama Timóteo e fala: Timóteo, sofre pois comigo como bom soldado. Ei, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite: as dores não vão te parar. Seus pés podem estar doendo, mas as dores não vão te parar. Você entenderá isso, isso te tornará mais forte, e lá no final você vai olhar para outras pessoas e vai dizer: ei, olha para os meus pés, estão sangrando, caminhei muito, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. As dores não vão nos parar, não vão e não podem, elas não podem. Nós precisamos entender isso. Elas não podem nos parar. O Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem. Permanecer, por definição, é continuar sendo. Mas eu gosto porque no hebraico passa a conotação de não perder a essência. Ei, quando ele fala sobre os montes, é porque os montes passam por todas as intempéries possíveis. O vento sopra sobre o monte, a chuva cai sobre o monte, a tempestade vem sobre o monte. O monte passa por todas as coisas, mas ele diz: ei, os que confiam no Senhor não perdem a sua essência, porque as dores não justificam um missionário virar as costas para a missão. As dores não justificam um cristão virar as costas para o Evangelho. Talvez você possa ter entrado aqui de novo. Eu respeito todos os seus motivos. Eu entendo você. A gente tem essa vida de pastor agora. Eu vi o apóstolo falando no altar, né, sobre... Eu atendi umas pessoas essa semana, eu achava isso muito chique. Hoje em dia eu acho desesperador. Mas a gente senta com algumas pessoas e a gente escuta muita coisa. A gente ouve, e conforme as pessoas vão falando das dores dela, a gente percebe, cara, que assim, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo padecendo. Você pode chegar aqui agora e falar: Lucas, você não sabe o que eu passo. Minha resposta vai ser: você também não sabe o que eu passo. E tá tudo bem. Só que no final dos gabinetes eu insisto em abrir a Bíblia. No final do gabinete eu insisto em abrir a Bíblia e a gente voltar para a palavra. E eu vou te dizer: ei, não existe nada que você está passando agora que já não tenha sido vencido na cruz. Não há nada que você esteja passando, sofrendo agora, que Cristo já não tenha passado e falado: ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então eu começo a olhar para isso e percebo que a dor da perda também não pode ser motivo. E aí eu estava conversando, né, com a enfermeira, e aí, como ela citou esse texto, eu até estava lendo ele hoje à tarde, 2 Coríntios 4, porque quando a gente fala sobre a questão de críticas construtivas, correções, a gente costuma aprender que tudo aquilo que vem depois do mais é aquilo que de fato importa, né? O cara chega para você e fala: cara, você é um cara muito gente boa, mas... Quem aprendeu assim também? Todo mundo aprendeu assim? Tudo que vem depois do mais é o que importa, né? Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Tem outra versão? Eu acho que eu estava na NVI. Eu gosto do mais, isso. Depois do mais é o que importa, porém não é legal não. Eu vou ler a primeira. E vocês falam o que de fato importa.
depois do mais. Amém? Vamos tentar? De todos os lados somos pressionados. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Abatidos. Ei, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Diga, as dores não justificam. Nós somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Diga, vai valer a pena. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Diga, eu creio, por isso eu não me calo. Porque sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde em ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Diga, eu não vou parar. Eu não vou parar. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra. Nós não vamos parar, porque existe algo que está sendo gerado. As dores, elas justificam as lágrimas, mas nada justifica estar longe de Jesus. As dores justificam as lágrimas. Faz sentido você reclamar, faz sentido você chorar, mas não faz sentido a gente ficar em casa enquanto Cristo está chegando. E aí a resposta disso, Marta fala com Jesus. Marta questiona Jesus. Jesus pondera com Marta. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus manda Maria chamar Jesus. Jesus manda Marta chamar Maria em secreto. Sabe por quê? Porque para cada crente fujão, sempre haverá um Deus perseguidor que não desiste das suas ovelhas. Talvez sua lista de motivos sejam enormes. Talvez suas razões expliquem muitas coisas. Mas Cristo está nos chamando para voltarmos para um lugar onde de fato a presença dele era o suficiente. Porque só na presença de Jesus, padecer todas essas dores fazem sentido. Só na presença de Cristo, sofrer todas as coisas fazem sentido. Longe de Cristo, essas dores são só mais dores. Os sofrimentos são só desgastes. E no fim nada produz peso de glória. Aí em Isaías 26 o texto vai dizer: vá, meu povo, entra no seu quarto, feche a porta e se esconda por um instante. Cristo vai dizer: quando orares, entra no seu quarto e ora em secreto. Cristo nos convidando a um lugar. Cristo está nos chamando de volta para um lugar de aceitação, onde a presença dele faz valer a pena todas as dores.
Agora Jesus ele chama Maria. E como eu disse, Maria sabia chegar em Jesus. Maria sabia como se aproximar de Jesus. O texto vai dizer que quando Marta se aproxima de Jesus, ela olha para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde Marta. Marta interpela Jesus. Jesus responde Marta de novo. Depois Jesus fala: Marta, quer saber? Chama Maria para ela te explicar um negócio. Marta, quer saber? Chama Maria para ela te explicar uma coisa. Abre para mim em João 11, versículo 29. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pode passar. Pode passar. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas ele estava no lugar onde Marta o encontrara. Diga, no mesmo lugar. Jesus estava no mesmo lugar. Ei, antes da sua lista de desculpas, você sabe onde encontrar Jesus. Ele não mudou. Pode deixar o versículo. Quando Jesus ele chama Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Posteriormente, no capítulo 22, 21, 22, o texto vai falar que depois que Isaac nasceu, a Bíblia vai falar sobre uma peregrinação de Abraão. A Bíblia vai falar sobre votos que Abraão fez. A Bíblia vai falar sobre a dispensa de Agar. Mas a Bíblia para de falar sobre altares. A Bíblia não fala mais sobre um contato de Abraão com Deus. Até que no capítulo 22, a Bíblia vai dizer que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você me entregue seu filho, seu único filho. Mas Deus chega para Abraão e diz: olha só, você vai se levantar amanhã, você vai para a região dos montes, para um lugar que eu te mostrarei. Deus quando chama Abraão a primeira vez, ele fala de uma forma. Quando ele vai trazer Abraão de volta, ele fala do mesmo jeito. Porque ele está dizendo: ei, eu não mudei, quem mudou foi você. Eu não mudei, quem mudou foi você. Continuo falando da mesma forma, mas a sua lista ficou muito grande. Então o texto vai dizer que foi para o mesmo lugar, versículo 31. Lídia, versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E isso é extraordinário. Porque quando você resolve entender que as suas dores não justificam, existe uma galera que vai atrás de você e vai perceber o evangelho que você prega. Quando você olhar para as suas dores e começar a entender que elas não são capazes de te parar, sempre haverá uma multidão de testemunha, glorificando o nome do Senhor por causa da sua devoção. Versículo 32. E aqui já te encerro. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se. Existe uma diferença gigantesca entre Marta e Maria. Porque Maria questiona e Jesus responde. Marta questiona e Jesus responde. Maria se prostra
e expõe a sua lista de motivos. Ei, eu não disse para você rasgar os seus motivos. Eu não disse para você ignorar que você sofre. Eu não disse para você fingir que ninguém te feriu ou te magoou. Eu só disse que nós precisamos aprender com Maria. Que tal nos prostrarmos? Que tal nos prostrarmos diante do Senhor e entregar a nossa lista na mão dEle? O convite que existe aqui não é um convite para vivermos uma vida como se sofrêssemos uma doença, como se não tivéssemos sentimento. Não é sobre isso. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado de vós, isso significa que todas as suas necessidades já estão no altar. Então eu preciso lançar sobre Ele a ansiedade. O convite do Senhor para nós, não é sobre você ignorar tudo aquilo que você passa, mas se prostrar perante Ele e lançar perante aquele que pode te fortalecer. Talvez a sua lista possa ser uma lista até de pecados. Aí Deus vai falar em Isaías dizendo: olha, eu por amor de mim sou um Deus que apago as transgressões, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. E Ele diz: entra em juízo comigo, me apresenta as suas causas, eu te justifico. O convite do Senhor nessa noite, o que o Senhor está nos chamando para fazer é: Maria, volta a fazer aquilo que você sabe fazer. Ei, Maria, volta a fazer aquilo que você sabe fazer, porque aquilo que você sabe fazer foi ensinado, é pregado para muitas pessoas, é dito até hoje. Aquilo que Maria sabe fazer é ensinado para muitas pessoas. Ei, existe uma geração esperando que você se posicione. Existem pessoas que dependem da sua disposição para levar o evangelho em lugares onde esse microfone não leva. Sua lista não é grande o suficiente que justifique uma eternidade longe de Deus. O convite do Senhor para nós não é sobre abandonarmos isso, porque Deus não nos chamou para ensinar a próxima geração. Deus não nos chamou para ensinar a próxima geração a acender um fogo que nós deixamos apagar. Ei, Deus te chamou para manter o fogo aceso até que a próxima geração aprenda a responsabilidade de trazer a lenha todo dia. Ei, Maria, pega a sua lista. O Ministério de Louvor pode subir. Ei, pega a sua lista. Olha para ela. Vale a pena padecer isso tudo, sem que cada uma dessas dores faça sentido? Não vale a pena. Feche seus olhos. Não vale a pena. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e, cara, estava falando de você. As decepções te tiraram. As dores te tiraram. Sua lista é grande. E talvez se você sentar comigo para me contar a sua história, talvez eu pudesse até concordar com você, dizendo: olha, faz sentido você ter saído. Explica seu afastamento. Mas ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: explica, mas só Ele pode justificar.
Meu convite não é para você fingir que nunca mais sentiu dor, mas para as dores fazerem sentido por um propósito eterno. Talvez você tenha entrado aqui hoje e por causa dessas questões você se afastou dos caminhos do Senhor. Você parou de congregar. Você deixou de vir. Deixou de estar. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui e você reconhece que precisa fazer esse caminho de volta. Se você reconhece, eu convido você a sair do seu lugar e fazer assim como Maria fez, e prostrar-se diante do Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você reconhece que precisa voltar para os caminhos do Senhor, voltar a frequentar a igreja, voltar a estar onde Jesus está, sai do seu lugar e vem aqui na frente. A gente quer orar por você. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Vem, Maria, o Mestre te chama. Preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Ei, Maria, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não posso esquecer. Isso. Cadê você, Maria? O que fizestes por mim. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Escuta. Quando Cristo chamou os discípulos, Ele sabia que os pés deles sofreriam. Ele sabia que eles pisariam em lugares onde não seriam aceitos. Ele sabia que eles ouviriam coisas que eles não gostariam de ouvir. Por isso que ele diz: quando pisares numa casa, desejares paz, e lá não tiver paz, fica tranquila, a paz volta para você.
Seu problema é que você ficou desejando paz em lugares onde não havia paz e você perdeu a sua paz. Mas escuta, o mesmo Cristo que lavou os pés dos discípulos como refrigério, Ele disse: ei, quando vocês chegarem em lugares onde vocês forem destratados, sofrerem, quando vocês passarem nesses lugares, ei, chega do lado de fora da cidade, bata os pés, tira a poeira dos pés. Ele está dizendo: ei, a sua lista de sofrimentos, a sua lista de rejeições, ela não é maior do que o peso do Evangelho e sobre aquilo que o Senhor ministrou sobre você. Talvez a sua lista continue muito grande. O Senhor está dizendo: ei, está na hora de você bater a poeira dos pés e voltar para onde você nunca deveria ter saído. Ei, se essa palavra falou com você, não saia daqui sem tomar essa decisão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se estiver difícil vir sozinha, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, vai comigo. Mas não saia daqui sem tomar essa decisão. Cadê você, Maria? Cadê você, Maria? O Mestre